moro há 2 anos aqui na Praia do Forte. E escolhi morar aqui, escolhi construir parte da minha carreira aqui, sendo que não é a primeira vez que eu morei no Brasil. Já morei anteriormente em São Paulo, depois viajei pelo mundo, mas recordo-me muito bem da primeira vez que vim ao Brasil. A primeira vez que eu vim ao Brasil eu devia ter 17, 18 anos, como estas fotografias que estão aqui, e tive uma viagem incrível com os meus pais. Os meus pais proporcionaram este momento único com a família de nós podermos ter um país diferente. E nós passámos uma semana de férias em Natal, que já era um destino consolidado, e depois fomos para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha na altura não tinha nada. Se hoje é um destino já consagrado, na altura Fernando de Noronha não tinha nada. Nós, durante a semana de férias que tivemos em Fernando de Noronha, nós dormíamos numa casa pré-fabricada. Eu passava os dias a tentar descobrir praias, a fazer trilhas, a entrar no fundo do mar, a ver tartarugas, tubarões, peixes coloridos. E os tempos eram passados em família, numa paz e numa conexão com a natureza que era absolutamente mágica. Nós, nessa casa pré-fabricada, havia uma senhora que tomava conta da casa, ela comprava os peixes aos pescadores, nós comíamos fruta da ilha, e as nossas diversões basicamente eram 2. Nós ao final da noite jogávamos baralho entre os meus irmãos e os meus pais, e algumas vezes íamos ouvir a lambada, que na altura surgiu a lambada. E portanto a lambada para nós era um mistério, tudo aquilo, não é? Imaginem alguém que vem da Europa e de repente conhece a lambada, e as nossas noites eram de ter um carrinho pequenino, ir a um boteco e ver dançar a lambada. E essas férias foram umas férias absolutamente inesquecíveis. São umas férias passadas em família que eu até hoje recordo muito na memória. Porque de facto tive a sorte dos meus pais me proporcionarem estas viagens, e eu lembro-me que isto foi um pouco antes de eu entrar na universidade. Eu diria que eu acho que foi o último ano antes de entrar na universidade. E talvez tenham sido as últimas grandes férias que nós fizemos em família, a última grande viagem. E quando entrei para a universidade eu decidi estudar gestão hoteleira. É aquilo que eu faço hoje. E o meu grande sonho sempre foi trabalhar numa empresa internacional, uma empresa de hotelaria de luxo. E a minha visão do luxo era uma visão um pouco ligada à qualidade do copo, se era de cristal, se o guardanapo era de linho, a infraestrutura, o serviço irrepreensível. Tudo isso para mim era a hotelaria de luxo e era aquilo que eu ambicionava. E a minha visão de hotelaria, ela foi mudando ao longo do tempo. Eu fui percebendo que a hotelaria hoje também é a conexão com a terra, a conexão com a cultura, o nós termos tempo para nós e para a nossa família e podermos viver momentos inesquecíveis. E digo-vos isto, e enfim, eu, como vocês sabem, trabalho numa empresa que é uma grande empresa multinacional, é uma empresa que obviamente o objetivo é ter os hóspedes satisfeitos, é ter rentabilidade, porque essa é a realidade de qualquer empresa, mas eu acho que o turismo pode representar um pouco algo diferente e pode ser absolutamente transformador. E quando comecei a pensar como é que eu podia casar a relação do turismo com o futuro ancestral, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a Amazónia. A Amazónia, obviamente, a gente pensa nos povos originários, na cultura, nas tradições, na forma de viver, na ligação com a natureza, e isso para mim, de facto, foi aquela primeira imagem que me surgiu. Mas rapidamente eu voltei à Bahia. E se há um destino turístico que pode ser respeitado e que pode ser impulsionador do turismo, é sem dúvida a Bahia. A Bahia tem tudo. A Bahia tem as suas tradições, a Bahia tem natureza, a Bahia tem diversidade, a Bahia tem as regiões de matriz africana que ligam tanto a natureza com os povos originários, tem o candomblé, tem a capoeira, e portanto é um destino absolutamente rico, ligado à ancestralidade e que nos pode projetar para um futuro ancestral. E gostava-vos de trazer aqui talvez aquela que tenha sido a minha primeira experiência como turista ligada à ancestralidade. Estas fotografias são fotografias enquanto viajei com o meu marido, com os meus amigos, e tirámos estas fotografias, foi um amigo nosso que tirou estas fotografias na Guiné-Bissau. Realmente pouca gente
conhece a Guiné-Bissau, e a Guiné-Bissau tem uma forma muito especial de celebrar o seu carnaval. Estas fotografias são fotografias do carnaval da Guiné-Bissau. E é um carnaval absolutamente mágico naquilo que tem na sua ancestralidade. É um carnaval onde as diferentes etnias vêm para a avenida principal de Bissau e, de certa forma, trazem a sua ancestralidade. Portanto, as etnias são os Balanta, os Fula, os Papel, as Bujagós, que trazem aquilo que é mais original, que trazem as suas tradições, que trazem a sua riqueza. E é um carnaval que não é organizado. É um carnaval, enfim, obviamente que tem alguma organização, mas é um carnaval que, sobretudo, é um carnaval autêntico. Se olharmos um bocadinho para estas imagens que tirámos nessa altura, talvez façam lembrar até um pouquinho de Caretos, aqui da Praia do Forte e de Salvador, dessa ligação que o turismo também pode unir continente. E quando penso nestas questões e como é que o turismo e o turismo ancestral pode ser transformador, eu trouxe esta fotografia, que é uma fotografia do Sebastião Salgado, de um livro que se chama Exo, e que tem a ver com as migrações e de populações em fuga por causas humanitárias. E, portanto, esta fotografia é do Ruanda. O Ruanda teve uma guerra civil em 1994 entre duas etnias, os Hutus e os Tutsi, e a comunidade internacional não reagiu a tempo de travar este massacre. E, de facto, durante poucas semanas, a comunidade Hutus matou entre 800 a 1 milhão de pessoas de origem. E isso, obviamente, é algo, enfim, que marcou muito aquele território, que marcou muito aquele país. Mas o turismo, de alguma forma, sobre contornar e ganhar outra ligação na sua ancestralidade e na natureza. Porque para mim a natureza tem a ver muito com os povos originários e com a própria natureza. E o Ruanda hoje pode ser encarado como um destino único de turismo. Um turismo de preservação, de observação de animais, um turismo controlado, respeitando a natureza, os povos que trabalham, que vivem desta atividade. E isso eu acho que é absolutamente mágico. Portanto, eu acredito também que o futuro ancestral pode ser transformador e a natureza pode ser, sem dúvida, transformadora. E pegando nas minhas experiências de viagens, eu morei 3 anos na Tailândia. A Tailândia é um país muito interessante do ponto de vista turístico, mas antes de viajar na Tailândia, eu visitei algumas vezes esse país e a determinada altura nós tivemos a oportunidade, eu e o meu marido tivemos a oportunidade de visitar esta comunidade, a comunidade das mulheres girafas. As mulheres girafas, na realidade, elas não são da Tailândia, elas são de Myanmar. Elas colocam no pescoço estas argolas de metal e elas, no fundo, chamam-se mulheres giráficas porque o pescoço vai esticando. Não é? Na realidade, nem é o pescoço que estica, porque são as clavículas que vêm para baixo e que dão esta impressão das mulheres girafa. E é uma comunidade que veio de Myanmar, é uma comunidade que vive apenas em 3 pequenas localizações e a determinada altura, quando visitámos esta comunidade, a comunidade Karen, a determinada altura houve uma dúvida que nos surgiu e hoje, se lermos sobre as mulheres girafas, há um grande debate se é ético ou não visitar estas comunidades. De facto, elas representam a tradição, a ancestralidade, mas ao mesmo tempo, quando visitámos esta comunidade, sentimos um pouco que nós estávamos a assistir a um espetáculo. E deixou de ser algo que fosse ancestral e que passou a ser uma coisa comercial, algo muito comercial. Algo em que aquelas mulheres posam para as fotografias, recebem um dinheiro em troca, podem vender algum artesanato, mas isto se calhar é o exemplo do que não deve ser o turismo ancestral e o futuro ancestral quando o conectamos com o turismo. E nas minhas viagens e nos meus modos de vida, trago aqui algumas recordações
do período em que eu vivi em Timor-Leste. Aliás, onde conheci o meu marido, há mais de 20 anos. E nós em Timor-Leste, quando chegámos, trabalhávamos em hotelaria e na realidade não havia assim tanta coisa para fazer. Timor-Leste é um país muito pequeno, muito pobre e não tem uma loja, não tem um shopping, não tem uma atração, uma atividade cultural e grande parte, ou algumas vezes, o que nós fazíamos era viajar pelo país, porque o país é absolutamente maravilhoso. E, portanto, nós, os nossos fins de semana, quando tínhamos a oportunidade, nós tínhamos o nosso tipo, o carro, carregávamos o carro com a roupa, com a comida, com a bebida e até com gasolina. Até com gasolina nós levávamos nessas estradas porque não havia postos de abastecimento e, portanto, as viagens eram uma coisa absolutamente incrível. E algumas destas fotografias também são tiradas por amigos nossos e eu lembro particularmente de um dia que nós viajámos com os amigos, passámos o final de semana fora, dia de praia absolutamente incrível e parámos nesta praia aqui embaixo, que é a praia de Baucau. Abrimos o porta-bagagens do carro, preparámos uma gin tónica, sentámos na areia e vimos um conjunto de baleias passar à nossa frente. E isto, obviamente, é luxo. Voltando ao tema do luxo, isto é luxo. Isto é algo que nós não podemos comprar numa prateleira de uma agência de viagem. E, voltando aqui um pouquinho a uma outra observação, quando falamos de ancestralidade, eu gostaria de dizer que nós temos que olhar para os nossos ancestrais mais próximos. Os nossos ancestrais mais próximos também são a nossa história. Os nossos ancestrais mais próximos são os nossos avós, são os nossos pais, são eles que construíram também a nossa história. E pegando nisso, quero terminar como comecei, relembrando aquelas férias mágicas que eu tive há muitos anos atrás, quando vim pela primeira vez ao Brasil, há mais de 35 anos. E aquilo que vos digo é que não há nada melhor do que estarmos com os nossos ancestrais, tomarmos um café da manhã demorado com eles, de podermos entrar no mar e saborear água salgada, de construir essas memórias que vão ficar para sempre marcadas e que vão fazer parte da nossa vida. Porque o futuro, ele sempre foi ancestral. Antes de conhecer o mundo, a gente já sabia como pertencer. E antes de aprender sobre o luxo, a gente já sabia o que era essencial. O tempo era mais lento, as coisas eram mais simples e ainda assim eram completas. A gente era recebido sem precisar de chegar, cuidado sem precisar de pedir, e fazia parte sem precisar de entender. Talvez o que a gente hoje chama futuro não seja algo novo. Talvez seja só o caminho de volta. Volta para aquilo que é humano. Volta para o que é verdadeiro. Volta para aquilo que sempre esteve com a gente. Porque, no fundo, o futuro sempre foi ancestral.